Versículo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, 23 e 12. Amém? Agora, olhe para cá. Escute. Onde nós estamos? Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Nós não temos a fantasia de achar que nós seremos uma igreja igual a de Atos dos Apóstolos. Essa não é a nossa, não fantasiamos isso. Cada igreja ela tem a sua característica, o seu tempo, sempre dentro daquilo que o Evangelho propõe. Então a igreja precisa, em cada tempo, em cada estação, em cada circunstância, pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Estudamos Atos dos Apóstolos para saber realmente se parecemos com o Evangelho, se parecemos com aquilo que foi pregado pelos apóstolos, e aí nós aproveitamos para corrigir muitas coisas, a nossa rota e muitas coisas. Onde estamos aqui? Aqui nós estamos no capítulo 23, que fala sobre a prisão de Pedro, quando ele voltou de Éfeso. Ele chega a Jerusalém, ele é preso lá, ele é surrado ali, e o comandante vem e salva ele da mão dos judeus, principalmente os judeus da Ásia, que estavam tentando matar a Paulo, porque acreditavam que ele era um apóstata, tinha afastado-se do Evangelho, e, quer dizer, da lei de Moisés e do tempo de tantas coisas. E ele pede a permissão ali no meio para falar, se dirige ao povo, explica a missão dele, explica como ele encontrou Jesus, explica todas as coisas, mas eles não entenderam, eles não acolheram aquilo. No versículo 11, coloca aí o versículo 11, quando ele disse, olha, Deus me enviou aos gentios. Não é esse versículo, pode deixar no 12 mesmo. Ele disse, olha, Deus me enviou aos gentios. Quando ele falou isso, então a Bíblia nos conta que eles gritaram em grande voz, dizendo que esse homem deveria morrer. E aí o comandante, com medo de ele ser despedaçado, então guardou ele na fortaleza e esperava que no outro dia pudesse ouvi-lo. No outro dia ele ouve, chama o Sinédrio, que era a cúpula religiosa. A cúpula acusa ele de muitas coisas, batem nele ali também, e houve uma dissensão entre fariseus e saduceus, isso provocado pelo próprio apóstolo Paulo. Uns acreditavam na ressurreição, outros não, uns criam em anjos, outros não, e aí ele coloca ali uma frase dizendo, olha, é por causa da ressurreição dos mortos que eu estou aqui. E aí houve uma confusão entre eles. O comandante guardou ele de novo na fortaleza, e aí de noite o Senhor lhe aparece no versículo 11 e diz, Paulo, eu vim para te encorajar, porque importa que do mesmo jeito que você foi testemunhou do meu nome aqui, você vai testemunhar em Roma. Mas por que isso, irmão? Por que essa raiva? Eu preciso pontuar, antes de começar aqui, algumas coisas. Por que essa raiva? Os judeus, eles não tinham o entendimento da Trindade. Eles criam em um Deus, um único Deus. E é um único Deus. Até então, eles não tinham conhecimento da Trindade. E aí vem uns galileus, pescadores, gente simples, e dizem, olha, esse Jesus que apareceu aí pregando e vocês mataram, então, ele é Deus, que se encarnou e veio para cumprir a nossa parte. E ele disse, mas como assim? Nosso Deus não é corpo, não. Esse é a segunda pessoa da Trindade. É Jesus, é Deus em Jesus. Ele é a segunda pessoa de um Deus só. Não, mas eles não absorviam isso. Ele falou, então, mas pode complicar ainda. Por quê? Porque existe um terceiro, que é aquele que é o Consolador, que habita em nós. E aí eles começaram a falar isso diante de um povo que vem há milênios, entendendo uma coisa, eles pregam uma outra coisa, mostrando, esse Jesus aí, ele é a manifestação, ele é o cumprimento de todas as profecias, de todos os sacrifícios. É esse Jesus, ele veio e se entregou. Eles não aceitavam isso. E aí eles pegam por zelo que eles tinham pela lei, o que eles fazem? Eles começam a perseguir aqueles que então pregavam essa nova doutrina, esse novo evangelho. E aí
piorou ainda mais, porque eles entendiam como que eles fossem o povo exclusivo de Deus, o Messias tinha que vir para Israel, Israel ia derrotar Roma, e aí eles se insurgiriam e dominavam todo mundo. Esse era o entendimento dos judeus. E aí, eles disseram, então, mas esse Deus que veio em Jesus, ele não vai dominar. Ele se entregou, ele morreu. Ele é um Deus que morre. Como assim um Deus que morre? Então, ele é um Deus que morre, ele é um Deus que se entrega. Se você procurasse Jesus, na época de Jesus, ele estava no meio dos samaritanos. Ele estava conversando com gente de quinta categoria. Se você procurasse Jesus à noite, ele estava na casa de publicano, conversando com os caras. Então, esse Jesus aí é o Filho de Deus. Mas vocês estão de brincadeira. Como que esse Jesus é o Filho de Deus? Aí, comendo com essa gente, não é o nosso Deus. Era muito difícil para eles entenderem isso. E aí ele disse assim, então, mas pode complicar ainda mais. Esse Jesus aí não veio só para nós, ele veio para todo mundo. E aí era por isso, imagine tudo isso resumido ali na cabeça dos judeus. Eles não recebiam, não aceitavam, ainda hoje não aceitam isso. E aí eu preciso pontuar aqui algumas coisas. Veja bem. A grande ferramenta do discípulo é bacia e toalha. A missão nossa é servir. Porque a palavra de Deus diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu sirvo a Jesus, o meu Senhor, e eu não consigo servir? Como é que eu sou tão duro de coração que eu não consigo aceitar o perdão de Deus para um irmão meu que teve uma vida passada totalmente tortuosa? Deus perdoou ele e eu não. Como é que eu digo que sou um discípulo de Jesus? Como é que eu digo que eu caminho com Jesus? Que eu me pareço com ele? Se o meu Jesus é um garçom que servia todo mundo e eu chego no restaurante e nem para o garçom eu olho. Você entende isso? E aí, era por causa disso que Paulo apanhava, que batiam nele, por mostrar esse Jesus garçom, que servia e que abria mão da sua glória, se despia das suas vestes celestiais e veio para ser um de nós, do nosso tamanho, e assumir a nossa culpa. Por isso que ele apanhava. E aí, versículo 12. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Pode ir passando, Mateus, rapidinho. Verso 13. E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuro-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, do conselho, com o conselho, rogai ao tribuno que traga Paulo amanhã, como querendo saber alguma coisa dos seus negócios, interrogar, e antes que chegue estaremos prontos para matá-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e falou com Paulo, anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leve esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. E tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando o garoto pela mão, pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens para me contar? E ele disse: os judeus se concertaram, ou seja, se acordaram, e a rogar-te que amanhã leve Paulo ao conselho, como tendo que perguntar ou inquirir alguma coisa mais ao certo dele. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que eu tenha morto, e já estão apercebidos, esperando a ti a promessa, ou de ti a promessa. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando que a ninguém dissesse o que havia ali contado para ele. Verso 23. E chamando 2 centuriões, disse: aprontai, pois, 3
às 3 horas da noite, ou seja, às 9 da noite, 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até a Cesareia. E aparelhar a cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha o seguinte: Cláudio Lísias. Bom, aqui é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar que o nome do comandante era Cláudio Lísias, né? Eu tenho falado desde o início, mas é aqui onde ele se identifica. Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo, em outras traduções, excelentíssimo governador, saúdo. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que ele era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte e de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam que tiveram o que tiveram contra ele, e passe bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, trouxeram de noite a Antipátride. Isso aqui era uma cidade que ficava bem no meio entre a Cesareia e Jerusalém. De Cesareia para Jerusalém eram 100 quilômetros. Antipátride ficava ali bem no meio. Por que ela tem esse nome Antipátride? Porque foi uma homenagem do Herodes o Grande ao seu pai, que chamava Antípater. Então, coisa de gente boa. Vamos para frente. No dia seguinte, deixando os cavalos irem com ele, tornaram então a fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram a Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também lhe vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Apenas até aqui. Amém? Eu também. Eu acho que vou precisar ir para uma inversão para eu voltar aqui igual o William. Escute, irmãos. O versículo 16, Paulo está preso, aliás, do versículo 12 em diante, Paulo está preso, 40 homens judeus fazem um jejum de morte, aliás, de vida. Ele diz: olha, nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não matar Paulo. Eles vão lá no Sinédrio, falam com os caras, os anciãos lá, a cúpula religiosa, os pastores presidentes. Aí ele chega lá e diz assim: ó, tu fala para o governador que a gente precisa conversar com Paulo aqui. Aí tu manda trazer ele, nós vamos ficar emboscada. Antes que ele chegue aqui, a gente mata ele. Esse é o nosso... E eles fizeram um juramento. Ele disse: olha, nós conjuramos diante de Deus que se nós não matarmos, que nós sejamos anátema, ou seja, que Deus nos amaldiçoe se nós não matar esse homem. Olha que voto, não vou nem dizer, desgraçado. E aí, quando eles conversam e fazem esse acordo maligno, a Bíblia nos conta que um sobrinho de Paulo, um filho da irmã de Paulo, não se sabe onde ela morava, não se sabe a idade desse garoto, não se sabe nem como ele ouviu isso. O que se sabe é que ele ouve. E ele dá um jeito de entrar na fortaleza e conversar com Paulo, contar o que eles estavam tramando para Paulo. Paulo chama ele e diz assim: ó, chama um centurião, porque Paulo já tinha se identificado como romano, ele já não era qualquer preso, ele tinha que ter algumas regalias, ele podia ter aproximação. Conversou com o centurião, que é um chefe de 100 soldados, e disse assim: olha, pega esse garoto, leva ao comandante Cláudio Lísias, que ele tem um negócio para falar para ele. E aí ele pega o garoto, leva lá no comandante, o comandante pega o garoto, leva do lado e diz assim: conta para mim. Ele falou: ó, estão tentando matar Paulo. Vamos te pedir para que você leve ele amanhã lá para o conselho para interrogar. E eles estão tramando aí, fazer uma emboscada e matar o rapaz. Aí o comandante, sabendo disso, chama os soldados e diz assim: olha, mandem 200 soldados, 200 lanceiros, 70 cavaleiros, 470 homens.
faça uma cavalgadura para Paulo, 9 horas da noite, vocês vão sair daqui e vão levar esse homem lá para Cesareia, que ele é romano, ele é da região da Cilícia, e o Félix, o governador, ele é dessa jurisdição lá da Cilícia. Então você vai mandar ele lá, e lá eu vou mandar que esse povo que quer interrogá-lo, vá para lá acusá-lo lá, diante do Félix lá. Então, eles saem 9 horas da noite, chegam nessa cidade de Antipátride, né? E aí depois os cavaleiros continuam, os soldados voltam, e aí eles chegam em Cesareia, que ficava ali a 100 quilômetros de Jerusalém, e ali era uma fortaleza, era a sede do governo romano, e Paulo poderia ficar a salvo ali, poderia ficar seguro ali. Por que o Cláudio Lísias fez isso? Porque um romano, se ele fosse morto ou executado antes de qualquer julgamento, de qualquer condenação, tanto ou soldado ou comandante que era responsável por ele, também era punido com a própria morte. Você lembra do carcereiro na prisão, quando Paulo e Silas estavam perto da meia-noite orando e cantando, que as cadeias se abriram? Quando o carcereiro percebeu que as portas estavam abertas, ele pensou que os presos tivessem fugido. Ele pega a espada e ia se matar. Por quê? Porque a pena para quem deixasse preso fugir era a morte. E aí ele falou assim, não, esse homem é romano, ele manda para lá. E ali Félix, ele era o governador da província da Judéia e da Cilícia, e de onde Paulo era natural. O comandante então ele escreve a carta. E ele faz o que na carta? O estilo da carta é muito parecido com as cartas que a gente tem aqui na Bíblia. Colossenses, de Paulo, e de tantas outras que nós estamos estudando. Ele se identifica, ele diz, de Cláudio Lísias para o potentíssimo ou excelentíssimo. Essa palavra excelentíssimo era um título que era somente destinado a oficiais romanos de alta patente. Não era para qualquer um. Por isso que quando Lucas escreve, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, ele escreve para o excelentíssimo Teófilo, o intuito dele é que Teófilo, como esse alto executivo, pudesse de alguma forma mandar imprimir essas coisas, não imprimir, né? Não tinha impressão, mas que ele pudesse reorganizar esses fatos e ele pudesse então escrever nos pergaminhos, para que pudesse futuramente alguém aí achar isso e servir como um documento. E é verdade que hoje nós estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos. Então ele se identifica, fala com ele, e aí Lísias fala o que aconteceu resumidamente. Falou, esse homem estava sendo quase morto pelos judeus, eu cheguei lá, salvei ele, e tem uma conspiração aqui querendo matar ele, por isso que eu mandei ele até você, e orientei os acusadores que vão para aí também, para que eles, chegando aí, eles possam acusá-lo. Então passe bem e tchau. O Marco Antônio Félix, esse era o nome do Félix, ele é o procurador da República da Judéia e da Cilícia. Esse cara era um ex-escravo, ele foi liberto, comprou a cidadania dele, e ele teve grande influência dentro do Império Romano no primeiro século, e no ano 52 da era cristã ele foi enviado para Cesareia como governador da Judéia e da Cilícia, e ele era tratado como excelentíssimo, e ele administrou a Judéia e a Cilícia por 8 anos. O historiador romano Tácito, ele disse o seguinte, que Félix ele ocupava um cargo de rei, tinha a mente de um escravo e era saturado de crueldade e luxúria. A Cesareia da Marítima, né, que é essa cidade onde ele tinha ali a sede do governo, era uma cidade muito, além de ter farsa, de muitos prostíbulos e de muito sincretismo, os próprios romanos eles cultivavam isso, eles incentivavam isso. Então, o Império Romano, nessa época, ele era dividido por províncias. Eu só estou falando isso daqui para os irmãos, porque é preciso entender que isso aqui é um documento. Isso aqui é um documento histórico. O Atos dos Apóstolos é um documento da igreja. Ela fala datas, ela fala nome de governadores, ela fala localidade, ela fala tudo. Para que não fique dúvida, não é uma história inventada. Os cristãos não inventaram a história. A gente não vem aqui contar histórias e inventar história. Nós estamos falando de documentos oficiais.
Então, as províncias romanas, elas eram divididas em províncias senatoriais, que eram as províncias governadas pelos senadores. Eram os senadores que determinavam quem ia governar nessas províncias. E tinham as províncias imperiais, que eram governadas ou designadas as autoridades lá pelo próprio imperador, que era o caso aqui de Félix. Ele foi colocado lá pelo próprio imperador Cláudio. Então, quando eles chegam lá, eles dão uma carta, o Félix lê a carta, e quando ele lê a carta, ele falou: de que província você é? Era importante ele saber. Ele falou: eu sou da Cilícia. Ele falou: bom, então o Lísias fez certo, é para cá mesmo que você tem que vir. Então, quando os teus acusadores chegar, a gente vai te ouvir. Então, fica lá guardado na fortaleza. Ele ficou ali em uma prisão, não era ruim, não era na vala onde todo mundo ficava. Ele ficou em uma prisão de uma certa ali liberdade para Paulo. Bom, o que a gente vai falar disso daqui? Até aqui eu contei a história. O que esse texto nos sugere como aprendizado para nós, irmãos? Nós temos meia hora para falar sobre isso. O que esse texto nos sugere? O que eu posso aprender com isso? O que eu levo para a minha vida como aprendizado, como doutrina? Primeira coisa, ter zelo e compromisso por aquilo que você acredita não significa que a pessoa esteja certa ou convertida. Quer ver? Coloca aí o versículo 14. Esses homens eram zelosos, esses 40 judeus. Esses foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramos, sob pena de juramento, de maldição, que nada aprovamos até que matemos Paulo. Ou seja, esses homens eram extremamente zelosos pelo que eles acreditavam, pela lei, mas não significava que estavam certos e que aquilo era conversão. Isso significa, irmãos, que fora do cristianismo existem pessoas que acreditam de todo o coração na sua doutrina, que acreditam de todo o coração que estão certos. O William deu uns dados aqui da questão das religiões afrodescendentes e tudo. Se você conversar com alguma dessas pessoas, eles acreditam piamente que servem a Deus, que fazem aquilo que é correto. Inclusive, esta semana eu conversei com uma irmã que congregou comigo, que ouviu a palavra e tudo, e hoje ela está na Umbanda. Inclusive ela já veio aqui. Entende isso? Ele disse assim: eu juro por Deus que eu não vou comer nem beber enquanto não matar Paulo. Isso é convencimento de que a sua religião é verdadeira. Eles acreditavam tanto na religião que ela era verdadeira, e mais de 40 homens fizeram esse voto: se a gente não matar Paulo, que Deus nos amaldiçoe. Olha que voto louco esse. Então essa palavra aqui de maldição, eles votaram que era uma coisa que a lei não permitia, mas tinha um acrescimento da lei a lei de Israel dizia que é melhor que você não votes do que você votes e não pague. Só que os judeus, eles acresceram um adendo a essa lei, que eles disseram: se você votar alguma coisa é impossível de cumprir, então você está desobrigado desse voto. Significa que eles não foram amaldiçoados, não morreram, porque era uma coisa impossível de cumprir. Olha, irmãos, nem sempre a religiosidade que alguém apresenta é de fato a autenticidade de que essa pessoa está convertida. Às vezes muito zelo, às vezes muita coisa, muita pressão. Não, tem gente disposta a morrer por aquilo que ela acredita. Se você pegar qualquer muçulmano hoje, eles estão dispostos a se explodirem, porque eles acreditam na religião deles. Morrer por causa da fé deles é uma glória. Você entende isso? Você entende que para o cristianismo não existe essa pressão, não existe esse aparato todo, entendeu? Eles pegam e envolvem todo o sinédrio, eles comprometem até o sinédrio com esse voto maluco deles. E esse sinédrio aqui era aquele mesmo sinédrio que condenou a Jesus inocente, e era o mesmo que expedia as cartas para Paulo perseguir os cristãos, e agora eles estão junto com esses 40 homens, decidindo se Paulo deveria morrer ou viver. Zelo demais, sem misericórdia, não é evangelho, é lei vazia.
Zelo demais, sem misericórdia, sem perdão, sem graça de Deus, é um evangelho que expulsa as pessoas, que bota para longe, que chuta, que leva para distante, que não tem misericórdia de trazer e abraçar, que se não dizer aleluia como eu, você está fora. Se não dizer glória a Deus como eu, você está fora do nosso grupo. Se você não cumprir aquilo que eu risquei, você está fora. Não, o evangelho não é isso. O evangelho nos abre a mente para a liberdade em Cristo Jesus. Não é liberdade para fazer o que eu quero, mas para viver uma vida em santidade diante de Deus. E toda vez que você vê alguém muito rígido, com muito zelo, não vou dizer para você ficar procurando essas pessoas, mas desconfie, viu? Segunda coisa aqui, de entendimento, você precisa, como crente, primeiro, essa questão do muito zelo sem a misericórdia é só fanatismo. Segunda coisa, procure se adequar à realidade que a vida cristã se apresenta. Porque, veja bem, no versículo 15, agora pois, vós com conselho, rogai ao tribuno que traga amanhã, como querendo saber de alguma coisa, Paulo, e a gente vai matar ele. Olha, irmãos, às vezes a gente não entende como a vida se apresenta. A gente acha que pelo fato de Deus conversar conosco uma noite, no outro dia a gente não vai ter problema. Pelo fato de eu ser abençoado no culto, no outro dia eu posso amanhecer e não ter um problema me esperando. Porque demorou mais de 24 horas para Jesus consolar Paulo. Primeiro ele deixa ele apanhar, depois ele deixa ele dormir uma noite, depois ele deixa ele no dia seguinte levar uma bofetada amando do sumo sacerdote, e só na noite seguinte, 24 horas depois, aqui Jesus se apresenta do lado dele e diz assim: então Paulo, importa que do mesmo jeito que você falou de mim aqui, você vai falar lá em Roma. Eu estou contigo, não tenha medo, ninguém vai te fazer mal. Agora imagine a cabeça de Paulo. Se num dia Jesus aparece para ele e vai dizer: ó, estou contigo. No dia seguinte já tem o diabo fazendo uma cilada para ele. Imagine a cabeça dele. Mas rapaz, Jesus ontem me apareceu aqui dizendo que estava tudo bem, e agora eu acordo e já tem uma cilada, tem 40 homens querendo me matar. Assim é a vida cristã. Você pode receber uma descarga de Deus, você pode receber uma bênção de Deus, uma visitação extraordinária do Espírito Santo, mas não baixa a guarda, pode ter que ter uma cilada no outro dia esperando. E não é porque Deus não está com você, não é porque Ele não apareceu para você, é porque assim é a vida cristã, se adequa à realidade da vida cristã. Você não vai ter aí toda a semana só bênção. Como é que está a sua vitória? Não existe isso. É cada leão que a gente mata aí, cada dia. Então o cara recebe a visita de Jesus uma noite, e na outra noite tem um enviado do diabo querendo matar ele. Quem segue a Jesus deve entender isso. Estamos numa luta constante, não esqueça disso. O William estava falando aqui sobre pais e filhos. Eu quero reunir essa igreja. Um dia eu até falei com o Mateus, eu vou falar com mais um profissional. A gente vai em um parque, em algum lugar, e eu vou falar sobre uma estatística que eu li que eu estou preocupado. 70% dos filhos de crente abandonam a igreja. 70%. De cada 10 filhos, 3 ficam e 7 vão embora. E a gente vê essa estatística e fica o quê? De mãos fechadas. Estamos numa guerra. Quando você trazer seu filho para cá, venha orando. Quando você entrar aqui dentro, entre orando. Quando você trazer um amigo, traga orando, porque o diabo quer levar ele para o inferno. O diabo quer tirar a vida dele. Mas a realidade cristã mostra que existe um Deus que se apresenta do lado, dizendo: eu estou contigo. De vez em quando a gente é presenteado pela manifestação de Deus gloriosa. A gente glorifica, a gente se alegra e diz: agora minha vida vai de vento em popa. Mas não demora muito para o diabo lançar os seus dardos, as suas flechas, enfraquece a pessoa, entristece. A vida de um pastor é um misto de emoções, você não tem ideia. Porque ele tem na mente dele uma igreja ideal. E aí ele vem para a igreja e tem aqui a igreja real. E a igreja real é bem diferente da igreja ideal.
Aí ele olha assim e fala, meu Deus, como eu estou longe daquilo que eu projetei, daquilo que eu imaginei, pensei que ia deslanchar, não deu. A gente tem esse misto de emoções. Por isso que a gente deve se entregar, não se entregar muito à emoção. Tem muita gente que diz, pastor, você é racional demais. Uma vez alguém chegou para mim e perguntou, pastor, você é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, qual é a sua dúvida, irmã? Eu nunca vi o senhor falando em línguas. Eu falei, sente perto de mim que você vai ouvir. Quem que eu preciso falar no microfone? Terceira coisa, Deus age de forma natural e de forma sobrenatural. Aprenda a entender isso. Porque tem gente que quer o sobrenatural direto, todo dia. Não é assim. Deus não agiu de forma sobrenatural com Paulo. Na noite, no outro dia, os caras fizeram, já veio um anjo com a espada desembanhada matando os 40. Não foi assim não. Deus aparece para Paulo, ali na noite anterior, mas no dia seguinte ele age através de um menino. Ninguém sabe nem o nome dele. Meios naturais e meios sobrenaturais. Que a providência de Deus por meios naturais é extraordinária. Sempre observe isso. Tinha uma irmã dele morando ali, tinha um garoto, justamente na hora certa, no lugar certo, para ouvir a conversa certa, para ir chegar para a pessoa certa, e Paulo chamar o centurião certo para falar com o comandante certo. Irmãos, isso é o sobrenatural agindo por trás do natural. A sua vida é assim. Paulo tinha ali um tratamento diferenciado por ser um cidadão romano. O Cláudio Lísias, ele resolve mandar Paulo para Cesareia, porque era um romano, e ele não podia ser morto, e aí ele intervém nesse. Olha que coisa interessante, os irmãos de Paulo tentando matar, e os inimigos romanos salvando a vida de Paulo. Você nunca sabe de onde Deus vai usar alguém para te abençoar. E o cara manda quase 500 soldados até Cesareia, diante do governador. Então Deus usa caminhos para conduzir a nossa vida. Nada na sua vida, não tem ponta solta na sua vida, entenda isso. Não existe ponta solta, não existe nada que passe desapercebido aos olhos de Deus. Cada encontro, cada conversa pode ser uma oportunidade. Cada porta que se abre, cada casa que se abre, tudo é uma oportunidade para Deus salvar, para Deus abraçar, para Deus remover o pecado, para Deus abençoar a pessoa. E Ele age de forma natural e de forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos confiar nisso. Porque às vezes tem gente que quer o sobrenatural todo dia. Não vai ser assim, irmão. Ou você aprende a ouvir que através do seu irmão também Deus fala, através do vento Deus fala, através de uma canção Deus fala, através da sua voz Deus fala, através de tudo Deus fala. Não, eu quero ouvir a voz de trovão aqui no meu ouvido. Deixa de besteira, irmão. Que voz de trovão, rapaz? Você não aguenta ouvir a voz de Deus? Que conversa de ouvir a voz de Deus? Eu ouvi a voz de Deus como um trovão. Ô irmão, deixa de coisa. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus usa caminhos para conduzir a nossa vida e nós precisamos confiar nele. Você não está aqui por acaso, não está aqui simplesmente por vontade própria. Existe um trabalhar de Deus. Você vai ver isso no seu dia a dia, em toda e qualquer circunstância. A quarta coisa aqui que eu trago para os irmãos é que Deus usa caminhos que não são os nossos. Além de Ele usar meios naturais e meios sobrenaturais, Ele usa caminhos que não são os nossos. E Paulo se submete à vontade de Deus. Sabe quantos anos Paulo fica preso em Cesareia? 2 anos. O cara fica 2 anos lá preso, inocente. Entendeu? E por isso que ele teve que apelar para Roma, porque eles estavam tentando emboscar Paulo de volta. Ele falou, manda ele de volta para Jerusalém, eles queriam matar ele no caminho. E aí Paulo diz, não, eu apelo para César, como cidadão romano, eu tenho o direito de me apresentar diante do imperador. Ele precisou fazer esse apelo para não ser morto. O cara fica 2 anos lá preso. Você pode pensar, mas por que Deus deixou um homem tão útil desse preso? Ele não era mais útil pregando o evangelho fora dali? Mas não, irmão. Saiba que em qualquer lugar que você esteja, não é porque você não está exercendo uma tarefa na igreja. Aí tem gente que gosta, o meu cargo, esquece esse negócio de cargo, irmão, pelo amor de Deus.
O que Deus quer te usar é dentro do seu dia a dia, não é cargo que Deus, pelo amor de Deus. Você pode pensar, mas Paulo era mais útil pregando o evangelho, o pastor é mais útil fazendo isso. Não, em cada encontro, em cada coisa, existe um caminho de Deus trabalhando na nossa vida. Paulo foi para lá, o que ele prega? Ele prega em Roma. Aliás, antes ele prega ali para Félix, ele prega para Fausto, ele prega para o rei Agripa, ele prega para a guarda pretoriana, ele prega para os governadores, ele prega lá em Roma, ele prega para todos, diante do imperador, ele escreve as cartas. Nós hoje estamos estudando uma carta que ele escreveu nessa prisão. Como é que você vai entender os caminhos de Deus? Deus usa caminhos que não são os nossos. Se hoje você tem tempo para vir à igreja, todos os dias venha, porque é isso que Deus está te proporcionando. Mas se você não tem, você pode vir 2 ou 3 dias por semana, venha. Se você só pode vir no domingo, venha só no domingo. Mas saiba que os outros dias não estão ociosos. Deus pode usar você nesses outros dias para falar do seu amor, para que você possa falar da sua bondade. Ele pode te usar nesses dias também. Os caminhos dele são bem diferentes. Deus não só usa a gente aqui com o microfone na mão, não. Deus nos usa em todas, no nosso olhar, na nossa percepção, no nosso abraço, na nossa comunhão, no nosso acolhimento, na forma que a gente enxerga a vida, na forma que a gente enxerga o próximo, na forma que a gente trata o pecador, na forma que a gente trata o que a gente acha que é santo. Em tudo Deus trabalha, em tudo. E é por isso que o próprio Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo, irmão. Deus não desperdiça nada da sua vida. Ou você acha que você adora a Deus aqui, não vou para a igreja adorar a Deus? Não. Aqui é o lugar mais fácil de adorar. A sua adoração é no dia seguinte, quando você acorda. É quando as lutas vêm, a forma que você encara essas lutas, é aí que você adora. É aí que Deus recebe, é aí que Deus vê o poder dele entrando na tua mente, no teu coração, e fazendo de você um instrumento que você nem achava que era. Você acha que o fato de você não ocupar nenhum cargo, nenhuma função, Deus não está te usando? Deus está a cada pessoa. Deus usou aquele menino ali. Deus usa as nossas crianças aqui do lado, irmão. Esses meninos são umas bênçãos para nós. Eles sobem aqui, eles oram. Eles sobem aqui, eles falam alguma coisa, eles entendem. Deus não está te usando. Está sim. Você que não entendeu ainda o plano de Deus. Não precisa muita coisa não. É simples, é só você se colocar à disposição de Deus. Quinta coisa, a hora hoje passou muito rápido. Acho que foi o William que tomou meu tempo. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus soberano. Ele usa as decisões humanas para corroborar com os planos divinos dele. Deus usa o Cláudio Lísias para salvar a Paulo, usa o menino para descobrir o plano, a emboscada, usa a cidadania dele para livrar ele de uma prisão ruim, colocar numa prisão especial, usa a fortaleza, usa tudo. Usa tudo. Quando você sair daqui, você vai para casa, amanhã você acorda, você vai para o seu trabalho, Deus, em tudo aquilo ali, Deus está usando para abençoar a sua vida. Aleluia. Você não sabe as guerras, os milhões de forças malignas que estão aí tentando tragar a sua vida, tentando roubar a mensagem do seu coração, da sua mente. Você nem percebe isso, e Deus está orquestrando tudo, trabalhando tudo, arrumando todas as coisas, direcionando a sua vida. Deus está usando o seu dia a dia, as pessoas em sua volta, para contribuir para o teu crescimento, irmão. Deus está usando tudo. Deus não desperdiça nem a nossa luta, nem a injúria, nem a calúnia, nem o açoite que deram contra nós, nem o falso que te levantaram. Nada disso se perde. Tudo Deus usa para o teu crescimento e para o teu aperfeiçoamento. Ele é soberano. Sabe o que é soberania? Soberania significa que ele está em um lugar, que ele não precisa pedir nada para ninguém, ele faz o que ele quer, ele não presta conta para ninguém,
Ele não dá resultado, não presta relatório para ninguém. Ele está lá em cima e conhece todas as coisas, mas além disso, ele está nessa soberania. Ele se esvazia para vir aqui e ser um de nós e assumir o nosso tamanho, se entregar por nós. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Viver ignorando o próximo, viver ignorando a vida. Não podemos ignorar. Não há modo de dizer não a esse amor. Não existe meios de dizeres não a esse amor. E eu quero trazer a sexta orientação. Deus sempre frustra os planos dos ímpios. Frustra, irmãos. Não era a hora de Paulo. Não era a hora dele ainda. Até que nós cumpramos tudo aquilo que Deus tem para nós, nossa vida não acaba, irmão. Aleluia. Até que Deus tenha revelado e cumprido tudo aquilo que é para a gente fazer, até que tudo tenha se esgotado, nossa vida não termina. Quando dessa vez a gente mata ele, mata nada. Deus frustra os planos e os propósitos do inimigo e dos ímpios. A sua família está na mão de Deus. Deus frustrará os planos do inimigo. Essa estatística de 70% de filhos que já abandonam a fé não chegará na sua casa. Não é porque simplesmente nós estamos decretando aqui. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça na companhia de Deus e na soberania de um Deus Todo-Poderoso. Eu não daria o meu coração a um Deus menor que esse. Eu não colocaria minha vida a um Deus menor que esse. Qualquer pessoa que você conversar das religiões afrodescendentes, daqui quando, da Umbanda, da mesa branca, da mesa não sei do que, seja lá do que for, pergunte para eles se eles têm um Deus soberano. Se o Deus dele garante vida eterna para eles. Pergunte. Diga, até onde seu Deus vai contigo? Porque o Deus deles tem um limite. O nosso não tem. E é por isso que eu entrego a minha vida a esse Deus. Eu não quero um Deus menor do que o meu. Ele é maior do que todas as coisas. Eu vou para a conclusão. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais de 40 homens juraram matar a Paulo, mas nenhum deles conseguiu sequer tocar na vida dele. E por quê? Porque quando Deus tem um propósito, as conspirações falham. Então, entenda o seu propósito, para que as conspirações na sua vida não prevaleçam. Quando Deus decide preservar, qualquer plano humano colapsa diante do projeto de Deus. Deus decidiu preservar, quem é que vai contra? Quem é que pode te condenar? Disse Paulo em Romanos capítulo 8. Quem poderá tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar você? Se aquele que poderia te acusar, te absolveu. Quem é que pode fazer isso? Quando Deus envia, Ele mesmo garante a chegada. Ele falou, ó, que você vai, eu não vou te dizer o percurso, mas você vai chegar do outro lado. Se Deus decidiu que você vai chegar, irmão, não existe conspiração capaz de parar você. Aleluia. Não tem. E os 40 homens disseram, ele vai morrer, mas Deus já tinha dito antes, não, você vai para Roma, rapaz. E, irmão, quando Deus aparece antes, para falar antes, tudo que vier depois, pode desconsiderar. Tudo que vier depois da palavra de Deus, desconsidere. Se Deus disser, você vai para cá, e pergunte para Jonas. Jonas, eu quero que você vá para lá. Eu não vou nada. Quero lá conversar com esse povo ruim de Nínive, eu vou para o outro lado. Falou, rapaz, deixa de besteira. Você vai para lá, teve que ir. A embarcação foi diferente, mas teve que ir. Temos que obedecer à voz de Deus. Aleluia. Eu quero concluir aqui. Eu vou te dar 5 conselhos desafiadores para você pensar na semana. Primeira coisa, pare de viver com medo. Em nome de Jesus. Comece a viver com confiança no Deus que determina as coisas. A gente não determina nada, mas Deus determina.
Não tenha medo de nada. Viva sem medo. Uma pessoa sem medo, você não amedronta ela, você não subjuga ela, você não escraviza ela. Uma pessoa sem medo, ela é livre. Não tem medo de falar, não tem medo de tirar foto com ninguém e postar, não tem medo de nada, é livre. Não está segurado por nada, não tenha medo. Porque aquele que poderia tragar a nossa vida, ele foi vencido na cruz do Calvário. E aqui o evangelista João, o apóstolo João, ele diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem mais medo na gente, nem do inferno, nem do diabo, nem da reputação. Teve um irmão que falou assim: ô pastor, você me abençoou tanto. Você me abençoou tanto, eu estava saindo de um emprego um para o outro, o Senhor me deu uma palavra, e foi exatamente como o Senhor aconteceu. Eu quero ir na sua igreja dar um testemunho. Ou você me dá a oportunidade. Eu falei: dou. Vá lá contar o teu testemunho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer da gente muito mais do que isso. O que você está disposto a entregar para Jesus? A sua vida? A sua reputação? Você está disposto a ser caluniado pelo amor de Jesus Cristo? Você está disposto a pregar o evangelho que ninguém aceita? Você está disposto a pregar um evangelho que liberta as pessoas e não aprisiona? Um evangelho que não controla, que não bota medo em ninguém? Você está disposto a isso? Vem para cá. É aqui o lugar onde você vai construir isso. Nem me respondeu. Eu acho que esse testemunho nós não vamos ouvir. É tossia. Segunda coisa, primeiro conselho: não tenha medo. Segunda coisa, seja um instrumento de livramento na vida de alguém. Você é o recurso humano que Deus usa para abençoar outra pessoa. Aquele menino foi o que Deus tinha na hora. Falou: esse menino aqui vai ouvir o que ele precisa ouvir e vai contar na pessoa certa. Seja um instrumento de livramento na vida de alguém. Esteja atento, esteja disponível, seja corajoso. Você é o instrumento de livramento que Deus colocou na sua rua, na sua casa, para abençoar as pessoas ali. Para de moleza, irmão. Bora para cima. Amém? Amém. Eita, William, eu estou pegando a unção. Terceira coisa: valorize os meios que Deus usa. Não ignore as pessoas. Nem tudo será sobrenatural, nem tudo pode ser sobrenatural, aquela coisa. Ai, Deus falou comigo, eu senti um arrepio, sabe? Chega, meu corpo tremia. Legal, mas vai ter dia que nem o seu corpo treme e nem o arrepio vem. E Deus fala do mesmo jeito. Então, procure entender e valorizar os meios que Deus usa. Nem tudo será sobrenatural, mas tudo será providencial. O Deus de providência ajuda. Está anotando aí os conselhos? Ah, tá bom. Estou vendo você anotar nada aí. Quarta coisa. Depois, ainda bem que o garoto está gravando aqui, ó. O Eliseu aqui está nos dando uma colher de chá. Depois nós botamos lá no canal. Não desanime com ambientes injustos. Viu? Você vai encontrar ambientes injustos, pessoas jejuando para você correr. Aqui, ó. Não desanime com esses ambientes injustos. Irmão, se você tiver medo, volte para casa. É isso que Gideão falou, não foi lá? Os medrosos e covardes voltem. Contou em 22 mil. Irmão, não desanime com ambientes injustos. Você vai encontrar isso todo dia. Pessoas injustas, pessoas usadas pelo diabo, levantes, barreiras de todos os lados. Deus continua escrevendo a sua história acima dessas pessoas. Acima de tudo aquilo que é injusto, existe a igreja do Senhor marchando e triunfando. Não desanime com ambientes injustos. Foi isso que Jesus veio falar para Paulo lá. Paulo, estou aqui do seu lado. Tu vai para Roma, vai ter um negócio aí, uns problemas ainda. Você vai enfrentar muita coisa, mas ó, você vai chegar lá. E aqui tem a última coisa. Segure firme na promessa que Deus deu a você. Segure firme a promessa que Deus deu a você.
ela é maior do que qualquer oposição que se levantar. Maior do que tudo, irmãos. Você não vai morrer antes do propósito. Você não vai parar no meio do caminho. Você não será vencido por aquilo que Deus não autorizou. Aquilo que Deus não autorizou não chega a você. Se Deus já decidiu que o seu destino será de bênção, nenhuma conspiração pode atravessar o seu caminho. Porque Deus é poderoso para isso. Amém? Que Deus nos ajude. Às vezes eu olho para essas histórias, essas coisas aqui, eu fico com uma vergonha danada. Porque eu ainda não passei nada. Nós ainda não sofremos nada. Ninguém aqui ainda tomou uma bofetada ainda. Ninguém aqui ainda teve os dentes quebrados porque pregou o evangelho. Ninguém foi preso injustamente. Deixa prender um injustamente para você ver aí. No outro dia, se não está a televisão, não está todo mundo. Se acusam alguns líderes grandes aí, com indícios ali, o cara já põe a televisão, já põe o jornal, já põe tudo. Mas os apóstolos de hoje são tão diferentes deles de antigamente. Aí eu olho e fico, Senhor, eu não sofri nada. Como é que eu vou dizer não a esse amor? Como é que eu não posso responder positivamente diante disso? Como é que eu não posso me doar e dar toda a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha capacidade, os meus recursos, tudo que eu tenho, minha família? Como é que eu não posso entregar isso tudo para esse Senhor? Como é que eu vou ficar retendo, segurando? E eu não me entrego de fato para Ele. Como é que eu vou me explicar para Ele? Porque Ele vai chamar a gente. E Ele vai dizer, ó, para uns Ele vai dizer, servo mau, eu te dei um talento e você deveria ter pelo menos entregado aos banqueiros para que ele pudesse ser granjeado, mas você enterrou o seu talento. Mas tem uma galera que a gente não dá muito por eles, mas para esses Jesus vai dizer, ó, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, vou colocar no muito você conseguiu desenvolver aquilo que eu te dei. Existe um dia de um acerto de contas. Não é para condenação, é para galardão. Mas pare de viver com medo. Está na hora de botar a cara para fora. Está na hora de parar de ser a mesma coisa. Você acha que a gente está aqui porque quer ser melhor do que alguém? Não. Os nossos irmãos, de onde nós saímos, das outras igrejas, são nossos irmãos. Não queremos ser melhores do que ninguém. Mas é que chegou uma hora que eu disse, Senhor, eu tenho 50 anos de idade. E eu não consigo ainda ser e fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Dentro desse sistema eu não consigo. Não dá para eu desenvolver aqui dentro aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso romper com isso. Furar essa bolha. E foi muito difícil. Mas que Deus furou para mim. É como se Deus me empurrasse, você entende? Aleluia. Porque aquilo que eu sempre disse que nunca faria, eu hoje estou aqui diante de você. E que eu sou? Nada, irmão. Eu sou o seu servo. Se você vai me chamar de pastor, de irmão, de Marquinhos, de Chimas, de Chipete, pouco me importa. Eu sou o seu irmão. Porque quando eu olho para Jesus e eu vejo Ele abrir mão de tudo para se entregar,
para sofrer. Como é que eu posso ter uma vida diferente dele? Como é que eu posso exigir que me chamem de títulos eclesiásticos? Para quê? A nossa ferramenta aqui é bacia e toalha. E que se você quiser entrar nesse barco, essa é a ferramenta que nós vamos te dar. Talvez você passe por aqui e nunca tenha um título. Com isso a gente já exclui mais ou menos 32 mil. Porque tem uns 32 mil que gostam de título. Não tem título para você. Tem a graça de Deus no seu coração.